Enfim, nós vivemos dessa maneira e devemos nortear todo o nosso futuro, a nossa maneira de andar dessa maneira. Mateus capítulo 24, versículo 15 diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Claro que isso aqui, quem lê, entenda, a gente vai voltar a Daniel, tá? Não hoje, mas a gente vai voltar a Daniel para que possamos conversar a respeito exatamente sobre essa questão. A vida do filho do homem será posterior à manifestação do anticristo, tá? Então, claro que isso precisa ser pontuado e a gente vai entrar nesse assunto. Uma coisa que o Senhor Jesus deixa muito bem claro em Mateus 24 é que o evento da sua volta será publicar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Ou seja, nós vivemos um tempo de luto nacional, né? Por causa disso que estamos vivendo sobre essa pandemia. E muitos de nós, perdemos queridos próximos, se não familiares, se não pessoas queridas, servas e servos do Senhor. Então essa esperança ela é tão importante, mas uma esperança baseada, uma esperança fundamentada no quê? A esperança de que nós nos encontraremos com os nossos queridos, né, diante do altar do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia fala que aqueles que conhecem o Senhor, não existe a morte, existe dormir, é um sono, é um adormecimento, né? Por quê? Porque um dia o nosso corpo novamente se encontrará com o nosso espírito. E o que vai ressuscitar não é o espírito, é o corpo. Agora, de maneira incorruptível, como diz Paulo. A palavra do Senhor diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então nós devemos consolar uns aos outros, nós todos. Principalmente nesse momento de luto, de perda, de saudade, de sentimento de impotência, né? Eu sempre falo para você que um dos sentimentos mais cruéis que existe no gênero caído é o sentimento da impotência. Porque quando você se vê tão pequeno diante de tantos acontecimentos, é um dos sentimentos mais destrutivos que existem. Eu estou falando isso, eu estou falando particularmente. É um dos sentimentos mais difíceis que tem, que é o sentimento da impotência, de que você não pode fazer nada, a não ser que você esteja conectado, a não ser que você esteja amalgamado no Senhor e nesses momentos falar: Senhor, essa situação é tua, essa questão é tua, como Jó respondeu para sua esposa, como Davi respondeu para os seus guerreiros, né? Como Ezequiel um dia responde para o Senhor, né? Tu o sabes. Ou seja, eu não tenho uma capacidade, mas o Senhor tem. E aí nós ancoramos todo o nosso sentimento, a nossa dificuldade no Senhor. E nós nos atrelamos a Ele nesse momento, né? Por quê? Porque Ele tem o controle de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz
né? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então nós percebemos o quê? Que será um evento público. Mais uma vez eu falo para você hoje, dentro de uma teologia que existe, de um grande movimento teológico, principalmente junto aos nossos, vamos dizer, ao nosso lado, né, mais pentecostal ou neopentecostal, que é aquela vinda misteriosa, que as pessoas vão desaparecer, parte desaparecerá e parte ficará. Pelo que nós vemos hoje, porque eu sempre estou falando para você, sempre, né? E isso não é nenhum tipo de, vamos chamar assim, de insegurança, mas a gente percebe que a ciência e o conhecimento da ciência está, conforme a palavra de Deus fala, né, principalmente no livro de Daniel, a ciência está se multiplicando assustadoramente, maravilhosamente até. Do outro lado, creio eu que alguns selos, alguns enigmas da palavra, se é que eu posso chamar assim, porque não existe, mas se é que eu posso chamar assim, algumas coisas da palavra também serão reveladas. Então pode ser que amanhã eu fale, olha pessoal, mas por enquanto a palavra de Deus não dá nenhum dado específico dessa condição das pessoas desaparecerem ou de nós desaparecermos. Uma parte desaparece e outra parte fica. De maneira assim, num piscar dos olhos, como as pessoas usam esse texto, daqui a pouco a gente passa por ele, esse texto de Mateus 24, 25, que fala a respeito, tá bom? A igreja estará presente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto, né? Aí a gente fala a suprema apostasia, né? Seria a manifestação do anticristo e juntamente com ele a manifestação das suas ideias, né? De mundo, de povo e uma série de coisas, e principalmente de Deus. Então diz aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso, como eu já falei para você, a Bíblia nos mostra sempre ações proféticas, né? Uma antecedendo após um acontecimento histórico de fato. Então aquilo que aconteceu com Antíoco Epifânio, pelo que Paulo está falando, acontecerá novamente, tá? Lá na frente. Isso aconteceu com Antíoco Epifânio, 150 anos antes de Cristo, já falei muitas vezes a respeito, e agora o Paulo está falando que haverá de novo. E diz aqui, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Olha o que Paulo está dizendo, Pedro também fala a respeito e João também fala a respeito, de que eles falavam cotidianamente sobre escatologia. Então a escatologia não era um assunto à parte, não era um assunto que não se falava, se conversava a respeito. Exatamente para que não fiquem essas arestas essas que acontecem hoje. De muitas doutrinas e livros e livros e livros. O Maitreya, uma vez, há alguns anos, eu não sei quem lembra, mas alguns anos atrás se falou que o anticristo era Saddam Hussein. Depois se falou que o anticristo era o Papa, né? Depois se falou... Então, você tem muito... E tem livros, por incrível que pareça, tem livros a respeito. Pessoas fazendo congresso a respeito.
Então o que o Paulo está falando aqui é exatamente o cuidado e o zelo que nós temos que ter a respeito desse assunto, para não virar uma coisa mística, uma coisa que a gente não possa tocar, não possa conversar. Isso não é bíblico. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ler, saber, pensar, meditar sobre todas as coisas. E se nos faltar sabedoria, o que a Bíblia diz? Que o Senhor nos dará liberalmente. Então, é necessário ler, é necessário conversar. E a palavra do Senhor fala assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E o que é aquele que agora o detém? É exatamente a manifestação e a pessoa do Espírito Santo. Como? Porque tudo é um processo, e nesse caso é um desgaste. A cada dia que passa, a pessoa do Espírito Santo, ela está, vamos chamar assim, menos atuante, não por causa do Espírito Santo, mas por causa do homem. Porque o gênero humano, e desculpe, até mesmo o povo de Deus, vive cada dia menos. A cada dia menos o povo de Deus está com menos identidade. A cada dia menos o povo de Deus está com menos, menos não existe, com menos convicção sobre as coisas de Deus. Então isso que nós fazemos aqui todos os dias, como igreja virtual, isso é uma grande bênção. Pena que nem sempre nós temos tempo para pensarmos a respeito, mas isso é uma grande bênção, porque isso anula, inocula essa ação, né, contrária, resistente ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, claro, um dos seus ministérios é do convencimento, da edificação, do ensino, do consolo, da exortação, não é? Então a palavra do Senhor fala, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios da mentira. Eu já falei para você, né? Eficácia de Satanás é quando ele reúne todos os laboratórios a respeito, né? Desde o tempo de Daniel, um pouco antes ainda, desde o tempo de Adão e Eva, depois no tempo de Daniel, quando se pontua, né, de maneira, vamos dizer assim, mais didática sobre os reinos, Babilônia, Medo-Persa, grego, romano, né, que fala sobre os 4 reinos e quais as características desses reinos, né, e o reino romano, se percebe que ele é mais consistente sobre isso, porque ele se utiliza de cada característica dos reinos anteriores, babilônico, medo-persa, grego, né, e coloca isso juntamente com a religião, né? Então é quase que, desculpe o termo, é quase que uma ação, é quase como uma ação perfeita. Então isso é segundo a eficácia de Satanás. E a palavra do Senhor fala com todo poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Eu chamo isso de espírito do erro. O que é o espírito do erro? Isso está cada vez mais contundente em toda a sociedade mundial, tá? Por exemplo, quando eu não vou discutir o mérito, porque senão vão pensar, porque é assim, hoje em dia é assim, ou você é de um, ou você é do outro, né? Ou você é coxinha, ou você é mortadela, você não tem meio termo. E é difícil conversar, né? Agora, como igreja, nós podemos conversar a respeito. Então nós estamos vendo o que está acontecendo, por exemplo, a respeito isso sempre foi, mas agora está de maneira mais contundente, né? Os nossos magistrados, quando decidem quem é criminoso ou quem é inocente, né? E você percebe que a cada dia que passa, a chamada Constituição Brasileira, a Carta Magna, que eles dizem que são escravos
defensores, a cada dia que passa, há uma interpretação diferente, segundo aquilo que lhes convém, conforme as circunstâncias. Então aquilo que era verdade ontem passa a ser mentira hoje. Aquilo que era mentira ontem passa a ser verdade hoje. Então eu estou falando do exemplo porque está nas páginas, está nos noticiários, nos jornais, o que está acontecendo. A tal ponto nós estamos chegando num nível que o criminoso ele é declarado inocente e aquele que o julgou e aquele que averigou, aferiu todas as provas e tudo mais, é capaz de ele ser preso. Então, é capaz de quem julgou ser mais criminoso do que aquele que cometeu o crime. Então você tem esse tipo de situação em todos os níveis da sociedade brasileira. Seja na música, seja nas artes, seja na educação, seja na cultura, e ponto. Né? E cada um tem o seu malvado favorito. Isso que nós olhamos como intercessores, e precisa ser olhado de cima, isso é tão... quando você olha assim de longe, isso é tão, vamos dizer assim, isso é tão violento para o nosso entendimento, para o nosso bom senso, que a gente coloca diante do Senhor. Fala, Senhor, para onde nós vamos? Exatamente para isso. Para que cada dia mais o espírito do erro se manifeste. Que Paulo fala aqui, né? Ele não fala espírito do erro, ele fala operação do erro. Essa é a minha tradução, tá? Porque é um sentimento, é espírito do erro, é o sentimento do erro. Transformar a verdade em mentira e a mentira em verdade. Isso está cada dia mais assim, de maneira paulatina, homeopática, né, enrustida, subliminar, mas vai tomando proporção, vai tomando proporção, vai tomando proporção. Quando você menos espera, o bom senso e a coerência já estão distantes há muito tempo. A tal ponto que não tem nem como conversar, não tem como argumentar, porque a mente da sociedade ela está tão engessada que se for falar alguma coisa, é capaz de você produzir uma síncope social. Então é uma situação muito delicada. Nós já estamos vivendo, no âmbito nacional até. Quando nós passamos para o mundo, não está diferente. De alguma maneira, em algumas outras áreas, mas a mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todos os países europeus, uma boa parte deles, né? Tanto é que eu já falei para você do terrorismo doméstico, onde já se viu terrorismo doméstico, é exatamente a palavra de Deus, é irmão contra irmão, é filho contra pai. Por quê? Porque os absolutos estão tão humanizados, tão existencialistas, tão humanistas, né? Que de uma maneira tão forte que os conflitos não precisam um país de fora para ter conflito, basta os de dentro, porque um reino dividido ele não prospera. E a Bíblia fala que haverá uma ação para definhar os reinos. E um reino dividido não prospera, que é o que está acontecendo. Então, por darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Eu pulei a página aqui. E fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições
que vos foram ensinados. Aqui a tradição é de maneira positiva, tá? Não é a tradição que Jesus não recomenda, não, essa é a tradição recomendada. O que é a tradição? É a maneira de viver, é a questão da moral, da ética, tradições, coisas boas, que também eu já falei para você. Existem dois tipos de tradição, uma tradição que nos leva, né, a obra redentora do Senhor, nos leva à figura de Jesus Cristo, e há tradições que não. Essas tradições é aquilo que Jesus fala para os fariseus, joga fora. As outras tradições nós precisamos preservar, né? Que vos for ensinada, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então, nós devemos pensar a respeito. Escatologia é esperança. E, em segundo lugar, responsabilidade. Responsabilidade, ela está dividida, né, em alguns pontos. Perseverança, moderação, santidade e recompensa. Eu não vou parar, vou te encher os ouvidos com isso todos os dias, porque isso faz parte da nossa maturidade espiritual. Não tem como nós vivermos nos dias de hoje convictos na nossa fé, se não estivermos baseados sobre fundamentos sólidos, sobre a nossa relação com Deus e aquilo que o Senhor deseja sobre nós e através de nós. Então, é quando Paulo diz sobre exatamente essa condição espiritual. E falando sobre esses fundamentos, né? Ontem eu falei sobre santificação e agora rapidamente eu só quero ler moderação. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Por que moderação? Moderação significa sobriedade, como Pedro gosta de pontuar, né? Ele é o apóstolo da sobriedade. Ele sempre fala sobre sobriedade. Paulo também fala, mas Pedro fala mais. Então, equilíbrio, maturidade, moderação, a capacidade de ser vamos dizer assim, um gestor dos acontecimentos ao redor, a capacidade de ser um porto seguro em momentos como esse, sem nos distanciarmos da nossa relação diária, poderosa, da nossa devoção em relação ao Senhor. Por quê? Porque o mundo, a família, as pessoas carecem de moderação, de sobriedade, de equilíbrio, de maturidade. Pessoas que são consistentes, convictas, e não apenas isso, mas que expressam isso. E em Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 37 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Perseverança. E junto com a perseverança, a paciência. Sede, pois, irmãos, Tiago 5,7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, é exatamente essa convicção, porque a convicção nos dá uma paciência, exatamente o que o Moisés viveu durante toda a sua história no seu ministério. Moisés era um homem manso. Por que era um homem manso? Porque era um homem equilibrado, porque era um homem conselheiro. Ele não era apenas um líder ou um legislador, ele era muito mais do que isso. Porque em muitas vezes da sua vida, ele foi colocado, pressionado, ele foi colocado na parede.
mas ele foi paciente para que a palavra do Senhor cumprisse exatamente tudo aquilo para o qual ela havia sido enviada sobre ele através dele. Foram momentos difíceis, mas em nenhum momento Moisés se deu por fragilizado, mas ele se posicionou. E a Bíblia fala que ele era um homem manso. E olha que incrível, depois Jesus vai pontuar isso, né? Bem-aventurados os mansos. Então, é exatamente essa alegria de estarmos equilibrados e consistentes, convictos na nossa fé, para que nós não fiquemos, né, oscilando de um lado para o outro, mas pelo contrário, estarmos firmes, fundamentados, enraizados em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos